Olá, bom dia investidor, bom dia investidora. Vocês devem estar percebendo que eu não sou o Thiago Salomão, eu sou a Verusca Goiking. O Salomão saiu uma missão jornalística hoje. Hoje e amanhã ele está em uma visita numa nova fábrica da Fibria. Então, segunda-feira ele vai trazer novidades, vai estar próximo aí do pessoal da empresa, vai conseguir trazer algumas informações para vocês. Então, quem vai fazer esse giro de notícias sobre o que pode influenciar no mercado hoje, serei eu. E hoje o mercado já começou animado, né, com as captações externas, a Bolsa renovando mais uma máxima, subindo 1,27 agora, são 10,21, 77 mil pontos e 67.560 pontos, renovando a máxima com as captações externas. A gente até deu uma brincada aí com o título, que parece que essa captação é iniciada pelo Tesouro Direto na terça-feira, deu onda e está seguindo aí com um monte de empresas já anunciando essas captações, que a gente vai falar disso hoje. Tem também as questões em Brasília, nem todas as notícias são boas. Tem a segunda denúncia contra o Temer, que pode emperrar um pouco a votação das reformas. Isso não deixa o investidor do mercado financeiro animado. Vamos fazer o giro de notícias de hoje. Só lembrando que o mercado também deve repercutir o discurso do Jerome Powell, que é um dos cotados para substituir a Janet Yellen no Fed. A conhecida, né, como vovozinha aí do mercado financeiro, presidente do Fed, não quer largar o osso. Ela também concorre, né, ela quer continuar o mandato dela, mas o Jerome Powell está no páreo por isso, e hoje tem discurso dele, vale a pena ficar de olho. Vamos começar por Brasília. O advogado do Michel Temer, o Eduardo Coneléus, entregou à CCJ da Câmara ontem a defesa da segunda denúncia contra o presidente, e isso deve movimentar Brasília aí nas próximas semanas. Nos bastidores, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele tem comentado sobre a atuação do governo, e num jantar ontem à noite, junto com membros da oposição, ele já comentou que o presidente Temer deve enfrentar algumas dificuldades nessa segunda denúncia. Embora eles tenham negado aí que seguisse adiante a votação da denúncia contra o Temer, parece que essa segunda não vai ser tão fácil assim quanto foi a primeira. De acordo com uma notícia da Folha de São Paulo de hoje também, o Maia disse acreditar que o Temer terá votos suficientes para derrubar a acusação formal aí da PGR, da Procuradoria-Geral da República, mas ele apontou que o governo cometeu erros no relacionamento com seus aliados. E a gente sabe, né, que ali na denúncia acaba que a questão de relacionamento em Brasília é muito mais importante do que está ali no papel, na denúncia oferecida. E o plenário tem um ambiente menos favorável para o Temer do que teve na primeira denúncia apresentada por ele. Então, ele deve conseguir superar esse momento, mas vai ser um pouco mais difícil, segundo o Rodrigo Maia. O jornal Valor Econômico também traz que a denúncia contra o Temer deve adiar o ajuste, que foi o que eu comentei no começo do programa, e isso põe as contas em risco e deixa também o mercado preocupado. Tanto os investidores, né, do mercado doméstico quanto os estrangeiros estão de olho nisso e querem que isso saia o mais rápido possível, mas enquanto essa segunda denúncia, a gente não passar por esse momento, mantém esse momento de cautela em relação aos ajustes e às contas, que estão bem complicadas ainda. O Temer só deve assinar o pacote de medidas anunciados há quase 2 meses para cumprir a meta fiscal. O déficit ainda é de 159 bilhões em 2018. Então, essa nova meta fiscal ainda é de um déficit gigante após a votação da segunda denúncia no plenário no fim de outubro. Então, vai ser uma denúncia que vai caminhar de uma forma difícil, aí, pela análise do Rodrigo Maia. O ambiente não é tão favorável para o Temer como foi na primeira, e só depois disso ele vai assinar o novo déficit. Então, tem uma preocupação, mas as coisas, por mais que demorem, parece que vão se encaminhar mesmo para a assinatura do déficit, e as contas, as agências de regulação, de classificação de risco, perdão, elas já estão esperando por esse déficit. Se tudo continuar como caminhado, não deve trazer nenhum problema maior para a economia do país. Esse atraso na assinatura, ele tem a intenção de aumentar a pressão sobre os deputados da base aliada até a votação da segunda denúncia. Então, é um meio do Temer pressionar a base aliada e a oposição para votar a favor dele.
O Temer teve uma vitória ontem à noite, nem tudo é drama na vida do presidente, mesmo diante das especulações sobre a permanência ou não do deputado Bonifácio Andrade como relator da denúncia. O Tucano ele votou a favor do Temer na primeira denúncia, vale lembrar isso. Ele continua no cargo, depois de todas as discussões, queriam que ele saísse justamente por ter esse viés positivo para o presidente, achavam que ele não deveria ser mantido no cargo, mas ele disse que continua, então isso é positivo para o presidente. Então tudo se encaminha para que ele seja livrado, né, dessa segunda denúncia mais uma vez. E a gente tem notícias também, novidades da reforma política. O plenário da Câmara aprovou ontem, tarde da noite, né, quando a Câmara, o Senado também tem algumas votações que não são muito simpáticas à sociedade. É bem comum que essas votações até aconteçam em horários não comerciais, digamos assim. Eles aprovaram um projeto de lei do Senado que cria um fundo com recursos públicos para o financiamento de campanhas eleitorais. Isso já vinha sendo discutido há um bom tempo, e o valor proposto é de 1,7 bilhão, só que ainda não foram decididas as regras para a distribuição desse valor, só que, de alguma forma, isso deve ter a ver com o desempenho de cada partido. Então, dependendo do número de deputados, de senadores que cada partido conseguir colocar em Brasília, maior deve ser a porcentagem que eles vão receber dessa fatia, desse bolo aí, bolo que vai sair do meu bolso, do seu bolso, vai ser de dinheiro público. Mas isso ainda não está claro como vai ser essa regra, essa distribuição. O texto segue para a sanção presidencial, e para ele entrar em vigor nas próximas eleições, que é em 2018, ele tem que ser sancionado até 7 de outubro, que é o próximo sábado. Então, para esse fundo de 1,7 bilhão valer para as eleições de 2018, o presidente Temer tem que colocar a assinatura dele até sábado. Tem o STF também, tem uma agenda que ficou de ontem, que eles não votaram, que foi sobre a candidatura avulsa, uma das questões mais importantes até da reforma política, acabou ficando nas mãos do STF. Isso pode até acabar assustando os peixes grandes aí da política, se isso for aprovado, porque se o STF considerar ok a candidatura avulsa, qualquer pessoa, eu, você, sem nenhuma ligação com partido político, poderá se candidatar. E vale a pena lembrar que nós estamos em um momento da política complicado, porque nós temos muitos pré-candidatos que a gente não tem certeza nem se eles vão conseguir se candidatar, por conta de todas as investigações, Lava Jato, todas as questões envolvidas. Tem discussões em partidos de dois candidatos, dois supostos pré-candidatos à presidência também no mesmo partido, então isso também abriria a porta para um deles sair numa candidatura avulsa. Então, isso pode mudar muito o jogo político para o ano que vem. Isso estava na pauta de ontem, acabou ficando para hoje, e o STF funciona um pouquinho como a Câmara, o Senado, a gente não tem certeza de que isso vai ser votado hoje, mas tem expectativa quanto a isso. Vamos falar agora, então, sobre o noticiário corporativo. A gente falou dessa onda de otimismo, né? O Ibovespa está subindo 1,59 agora, são 10,29, hoje quinta-feira. 77.805 pontos, renovando máxima após máxima. A esteira aí que deu onda para o mercado foi a captação do Tesouro Direto, né? Do Tesouro Nacional, desculpe, na terça-feira. E aí tem trazendo várias empresas aí a reboque. Quem anunciou foi a Braskem. Ela confirmou uma captação de 1,75 bilhão em uma emissão de bônus de 5 a 10 anos. Segundo a empresa, a demanda superou 8,2 vezes o volume de captação esperado. Vamos ver, a Braskem a gente já tem aqui, ela está subindo 2,45 aí com essa notícia. Na mesma linha, a gente tem a Iochpe Maxion. Vamos dar uma olhada aqui como está as ações. Subindo 1,42 as ações da Iochpe, a empresa informou que avalia uma potencial captação de recursos no exterior com o objetivo de alongar o prazo médio da sua dívida e reduzir o custo. E aí, lembrando, se você tem uma dívida, o seu cartão de crédito para vencer o mês que vem, uma bolada, e você consegue uma captação que vai esticar essa sua dívida para pagar no ano que vem, em 2019, isso é ótimo para as suas contas, você alivia. Então, por isso que o mercado tem essa boa recepção desse tipo de notícia.
Vale lembrar também, deixei até aqui anotado para falar para vocês, que as ações da IOSP elas já acumulam alta de 94% nesse ano. O Banco do Brasil também pretende lançar títulos no mercado internacional. A estatal tem planos de levantar pelo menos 750 milhões de dólares em bônus de até 10 anos. A notícia já tinha sido aventada pelo jornal Valor Econômico há algum tempo, foi no final do mês passado. E ela voltou a ganhar fôlego aí nos últimos dias. Vamos ver o que a gente tem mais de empresas aqui. Gerdau. Vamos ver Gerdau como que está hoje? GGBR 4, subindo 2,90. A notícia da Gerdau é que ela acertou a venda da totalidade das suas operações no Chile para um grupo familiar local por 154 milhões de dólares. Apesar dessa notícia ter sido bem recebida, vamos lembrar de um noticiário de ontem que a Gerdau e a metalúrgica Gerdau elas foram rebaixadas de compra, né, de outperform, que é o equivalente à compra, para neutra pelo Bradesco BBI, mas o mercado recebeu super bem essa notícia aí da venda. A gente tem também outras recomendações também do Bradesco BBI, mandando super bem nos relatórios aí dos últimos dias, em educacionais, começando pela Estácio. Ela reduziu, os analistas do Bradesco BBI, eles reduziram a recomendação da Estácio de outperform, que significa acima da média do mercado, que é o equivalente à compra, para neutra. O preço-alvo foi elevado de R$ 20 para R$ 38. Vamos dar uma olhada quanto que está o valor da ação hoje. R$ 33,57, alta de 0,72. A Animas também elevaram. Vamos ver como ficou. Ânima subindo 1,89, tem uma performance melhor aí, o Bradesco BBI elevou, né, ao contrário da Estácio, que teve um corte aí na recomendação, o Bradesco elevou de neutra para outperform, equivalente a compra, o preço-alvo subiu de R$ 18 para R$ 30 e a ação está em R$ 24,76 agora. E aí eles iniciaram também a cobertura de uma ação que se tornou a top pick deles para o setor educacional, a queridinha, que é da Ser. Vamos ver como está a Ser hoje. Ser educacional subindo 2,15, provavelmente também influência desse relatório do Bradesco BBI, que iniciou a cobertura da Ser educacional com recomendação de compra e o preço-alvo de R$ 42. Então, tem bastante espaço aí para subir. Lembrando que os preços-alvos aqui indicados são para 12 meses. Ainda falando no mercado corporativo, a gente tem notícias da Oi, que é uma empresa que segue aí enrolada. E o bilionário egípcio Naguib Sawiris, ele figurou entre os entrevistados em investir na Oi, mas parece que ele desistiu dessa situação. Aí. Ele está desencorajado por causa da má administração e das disputas internas da operadora brasileira. Ele disse que teria condições financeiras de até entrar no negócio, de comprar a empresa, e ainda pode fazer isso, mas é improvável. Ele disse isso numa entrevista para a Bloomberg, que foi publicada hoje de manhã. Então, ele tem bala na agulha, tem dinheiro, mas a má administração da empresa e as disputas dentro da própria empresa, aí, na direção, estão desanimando o empresário aí, egípcio. Vamos falar um pouquinho de agenda. Na agenda brasileira, a gente tem o mais importante hoje, são os dados da Anfávia. Eles saem às 9h20. O que mais importa dos dados da Anfávia é o dado de produção, né? Porque eles informam também os dados de venda, mas a gente já teve no começo da semana os dados da Fenabrave, que vieram positivos e até ajudaram aí as ações do setor de siderurgia, principalmente de aços planos, a dar uma empolgada no setor. A expectativa é de um novo aumento em base mensal, para os dados que saem às 11h20. Vocês fiquem ligados que a gente também deve publicar. Na agenda internacional, já saiu a ata do Banco Central Europeu, saiu às 8h30 da manhã. Essa ata ela é referente à reunião do dia 7 de setembro. Na ocasião, o presidente do Banco Central, Mário Draghi, ele voltou a sinalizar que a instituição iria tomar uma decisão sobre a atual retirada, o processo de retirada do quantitative easing atual, que eles têm em seguimento.
Deixa eu dar uma olhada aqui no que foi dito. O quantitative easing, só lembrando, ele teve início em março de 2015, ele pode chegar a cerca de 2,3 trilhões de euros, o equivalente a 2,7 trilhões de dólares. A ata divulgada mais cedo disse que o BC quer agir de forma bastante gradual e cautelosa. São aspas do documento, forma bastante gradual e cautelosa, para começar a retirar esses estímulos monetários. Esse documento também mostrou que o BCE tem uma preocupação com a inflação da zona do euro, porque ela permanece muito fraca ainda. E lá, né, na zona do euro, ao contrário daqui, o problema é justamente dos níveis de inflação baixos, porque esse também é um termômetro da força da economia. Lá eles não tiveram um problema recente como a gente teve aqui, de inflação a quase 10%. Falei do diretor, né, do Fed, o Jerome Powell, que falava às 10h10, então corre na home do Infomoney, porque já deve ter alguma coisa do que ele falou lá, que vale a pena ficar de olho, porque pode ser que ele assuma o Fed no lugar da Yellen nos próximos anos. No mercado de commodities, olhando um pouquinho lá para fora, os futuros do petróleo operam em alta, mantendo a tendência observada aí desde a madrugada, e eles acumulam perdas nas últimas 3 sessões, então é uma recuperação natural, eles estão apagando aí a valorização da semana passada aí nessas 3 sessões, mas podem se recuperar. A expectativa é que o rei da Arábia Saudita hoje discuta uma possível extensão do acordo da OPEP durante o encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O dólar também na esteira aí de empolgação dos mercados, enquanto a bolsa sobe 1,44, agora o dólar deve seguir em queda. Se a gente continuar no ritmo que tem visto aí na última semana, a gente caminha para o 6º dia de queda. E um relatório divulgado hoje cedo, o BNP Paribas disse que o dólar pode ir a R$ 3,00 com as captações, porque a gente já viu algumas captações anunciadas, algumas empresas que estão sinalizando a intenção de entrar nisso, isso deve puxar outras empresas aí, o mercado parece estar um pouco mais simpático em relação ao mercado brasileiro. E amanhã, lembrando que temos a super sexta, que é o relatório de emprego dos Estados Unidos, ele sai às 9h30, que é um termômetro importante da economia dos Estados Unidos, que dá sinais sobre os próximos rumos do Fed, o ritmo de alta de juros, né? Quando eles devem acontecer, né? Quanto e quando eles devem acontecer. E a gente também tem um número importante aqui, que é o do IPCA, às 9h, e pode vir uma nova surpresa positiva com inflação talvez até abaixo do esperado. As expectativas já são de inflação branda para esse ano. O Boletim Focus indica números abaixo até do piso da meta, então provavelmente aquela cartinha que o presidente do BC vai escrever para o ministro da Fazenda esse ano vai contrariar todo o histórico brasileiro, vai ser porque a gente ficou abaixo da meta de inflação, mas é importante acompanhar esse número, principalmente por conta das ações do mercado de consumo, né, que é bastante impactado com as expectativas de inflação e também de juros, que dependendo do resultado da inflação, a gente tem expectativa aí de queda da Selic para 7% no fim do ano, mas pode ser que ela fique ainda menor, a depender do resultado. Bom, eu fico por aqui. Amanhã eu volto a falar com vocês sobre esse radar, né, desse giro de mercado, substituindo o Thiago Salomão. Eu sei que normalmente ele conversa com vocês sobre algumas ações, você sempre manda muitas perguntas aqui no Facebook para a gente, só que ele é analista, ele tem todas as regulações certinhas e ele pode falar sobre isso com vocês. Eu não tenho essa certificação, então não estou autorizada a falar sobre essas ações específicas e dizer se é hora de comprar, se é hora de vender. Então, por isso eu não vou entrar nesse assunto, tá certo? Mas a gente continua, eu vou pedir só para a produção colocar a agenda do Infomoney TV ao longo do dia para vocês continuarem ligados. Então, tá aí na tela de vocês. Convido vocês para assistir às 14 horas. Eu estarei aqui apresentando com o professor Alan Gani o Tesouro Direto com Ganhos Turbinados. Então, quem também se interessa pelo mercado aí de renda fixa, pode acompanhar, e aí tem a tabela aí com toda a programação ao longo do dia. E o Bovespa, né, o Infomoney na Bolsa do Fechamento, quem vai fazer com vocês é o Rafael Ribeiro. E aí ele vai poder falar um pouquinho mais até de análise técnica e de algumas ações com vocês. Então, vou guardar as perguntas das ações específicas para ele, tá bom? Até amanhã. Até lá, investidores.
Obrigada.